Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Primeiramente, agradecer a presença de todos, né? E parabenizá-los também por estar buscando conhecimento, buscando capacitação. A gente está disponibilizando uma palestra voltada ao empreendedorismo, voltada a quem busca empreender, juntamente com o pessoal da Credit Foz. Agradecer o presidente Lito pela disponibilidade aqui da Câmara de Vereadores. Só isso aí a gente acerta depois. A, Primeiramente, agradecer toda a minha equipe lá da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, que juntamente comigo lá vem desempenhando um trabalho bem bacana. E chamar aqui nosso prefeito Aquiles, né, para dar uma palavrinha rápida para vocês aqui. Beleza, Thiago. Quero cumprimentar a todos e a todas, dizer que a gente está muito feliz aí com essa iniciativa, né, a parceria da equipe que conseguiu apoiar o Thiago e, ao mesmo tempo, já parabenizar, Thiago. Assumiu aí recentemente a secretaria, mas já está colocando em prática tantos projetos, ele que tem essa capacidade, esse dinamismo, essa vontade de fazer, que vai atrás e que consegue proporcionar momentos como esse aqui. Realmente acho muito importante. Parabéns, parabéns à equipe do desenvolvimento, né, que faz um excelente trabalho, e tenho certeza absoluta que através dessas ações do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, a gente vai continuar avançando, buscando sempre melhores soluções para fazer com que a nossa cidade se torne cada vez melhor, cada vez mais forte, cada vez mais competitiva, mas que, acima de tudo, proporcione melhores oportunidades também para todos os cidadãos de Penha, tá certo? Então, desejo aí uma ótima noite, um ótimo trabalho para todos vocês aqui, um ótimo curso, e tenho certeza que esse é um de muitos que a gente vai ter aqui pela frente. Acho que o Thiago está trabalhando bem nessa questão da semeadura, né? Quem sabe o que planta não teme a colheita. Então, a gente já está colhendo bons frutos, mas vamos colher muitos, muitos, muitos outros, né? Com certeza, tá bom? Obrigado e uma ótima noite a todos. Obrigado, prefeito. É, Agradecer aí pelo apoio, pelo suporte. O prefeito aqui, sempre que a gente leva uma ideia para ele, toca a ficha, pode se empenhar e fazer que ele banca, não tem frescura, né? Fazer menção aqui do presidente Lito, obrigado pela presença, vereador Marquete também, tá aqui. Falar só um pouquinho sobre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico ali, a Sala do Empreendedor. É uma secretaria que está voltada para o MEI, para capacitação. A gente está iniciando hoje um ciclo de palestras junto com a Credit Foz, como eu mencionei ali. Serão 3 encontros, né, voltados ao empreendedorismo. Todos os encontros com um tema diferente. Hoje, dia 27, dia 25 de outubro, todos já estão convidados. E no dia 22 de novembro, a gente encerra esse ciclo. Chamar aqui o nosso palestrante, Dr. Leomar, aqui, por gentileza. Vai iniciar a palestra aqui para vocês. Agradecer ao prefeito Aquiles pela presença mais uma vez. Obrigado. E uma boa palestra para todos. Tá bom? Façam um bom proveito. Boa noite. Já recebi boa noite bem melhor, de plateia bem menor, viu? Tudo bem? Vocês vêm sempre aqui, não? Não? Mas essa não é a casa do povo? É a casa do povo, né? A gente tem que vir bastante aqui, né? Não é verdade? A gente só lembra que esses, né, nossos, digamos, colaboradores existem quando é período de eleição, né? Depois a gente esquece eles. Né? Eles são nossos representantes, isso é importante, né? Bom, gente, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? É uma oportunidade para mim muito, muito legal, assim, poder estar aqui batendo um papo com vocês. Eu gostaria que vocês entendessem a nossa conversa hoje apenas como um bate-papo, como uma troca de ideias, né? Daí vocês estão aí abertos a qualquer momento para fazer questionamentos, perguntas, sugestões. A ideia é a gente fazer um bate-papo, tá? Senão, a gente acaba se tornando muito formal, né? E eu queria que realmente fosse uma troca de experiência com vocês, tá? Este que vos fala aqui é o Leomar. Eu atuo em Blumenau numa universidade que talvez você já tenha escutado, chama Universidade Regional de Blumenau, comumente conhecida como FURB. Estou na FURB há 32 anos. Aí o pessoal sempre me pergunta assim, né? Professor, além de dar aulas, o senhor trabalha? Não é assim que o pessoal pergunta, né? Tradicionalmente? Né? Professor, além de dar aula, o senhor trabalha? Sim. Eu venho da indústria,
Trabalhei numa pequena indústria do segmento têxtil aí, talvez você já tenha escutado, chama Companhia Hering, né? Está aí numa das maiores empresas, eu trabalhei há 20 anos lá, e eu decidi fazer uma mudança, uma reorientação de carreira e me dedicar especificamente à universidade, né? Onde eu entendia que eu tinha mais potencial de transferir aquilo que eu sabia para pessoas, para compartilhar, para fazer, né, promover o desenvolvimento efetivamente das pessoas. Enquanto que dentro da indústria eu era focado por um processo produtivo, por um processo, digamos assim, industrial, né? E nesses 22 anos eu tenho me dedicado, além da universidade, a também prestar consultoria para várias empresas, em várias áreas temáticas, né? E sempre uma das abordagens que surge nessas nossas conversas é exatamente essa questão de como é que eu faço para ganhar dinheiro na minha empresa, né? Essa seja a grande pergunta que a gente vai tentar responder aqui para vocês. Mas antes eu queria dar um passo e dizer rapidamente como é que eu cheguei aqui, né? E por que que eu estou aqui hoje com vocês, que talvez fosse uma das grandes razões dessa nossa caminhada. Vocês devem estar vendo aqui, se eu conseguir acompanhar, está escrito ali Progrid, né? Está vendo ali? Tá, né? O que que é o Progrid, né? Bom, quando eu entrei na indústria, entrei na companhia Hering, isso foi lá meados do ano de 1985, a indústria, a Hering, tinha uma cooperativa que chamava Cooperativa das Organizações Hering. Então eu vivo o cooperativismo desde o ano de 1984, quando eu ingressei no cooperativismo. Sempre que a gente cooperativismo, principalmente o cooperativismo de crédito, a gente sempre faz um pouquinho de confusão porque a gente quer botar uma cooperativa na posição de um banco e dizer que uma cooperativa é um banco. Mas se ela funciona como um banco, por que ela não é um banco, né? Essa é a pergunta que a gente faz. E esta cooperativa, à época, ela nos anos 2000, a Hering passou por uma dificuldade muito grande. Foi o ano que eu saí, todo mundo disse para mim que depois que eu saí ela melhorou, né? Depois que eu saí da Hering, ela voltou a dar lucro, né? Ela fez uma reorganização muito grande, uma mudança de estrutura muito grande como negócio. Resumindo, ela parou de vender para o varejo multimarca e criou o conceito de lojas próprias, que era uma mudança de negócio muito grande e que impactava em várias formas como a gente olhava o negócio. E nesse período, a cooperativa das organizações Hering, passou por uma dificuldade. Ela saiu de 14, 15 mil cooperados e foi para 3 mil. E aí veio a questão, né? Como é que nós, enquanto cooperativa, vamos sobreviver com 3 mil? Por quê? Porque eu não vou pagar os custos, né? É uma discussão que a gente vai fazer já em seguida acerca de precificação. Como é que eu vou pagar isso? Daí ela tomou uma decisão de abrir as portas. Ou seja, enquanto cooperativa, deixou de atender apenas aos colaboradores das organizações Hering da época e passou a atender a comunidade em geral. Então, ela saltou, né, nestes 20 anos para mais de 800 mil cooperados e se tornou a ViaCred, que eu faço parte, e a Ailus, que é a central cooperativa. É como se eu dissesse para vocês que é uma cooperativa de cooperativas. Na pastinha de vocês, na pastinha que vocês receberam, está lá a relação de todas essas cooperativas que fazem parte. Esta que vos atende aqui é a Credfoz, e do ladinho está escrito Ailus, que daí é uma central cooperativa, né, que potencializa o atendimento de todas as outras cooperativas. Então, ela cresceu muito rapidamente e a ViaCred hoje é a maior cooperativa de crédito do Brasil no que se refere ao número de cooperados e também ao capital dela. Então, como a gente diz, ela é inquebrável, né? Para a gente dizer assim, ó, ela passou por dificuldade, seria bastante complicado. Mas o que difere, então, uma cooperativa de um banco? Por exemplo, no meu caso lá, ViaCred, eu estou cooperado, né, há muitos anos, mais de 30 anos, como vocês podem fazer contas. Eu pago uma taxa mensal, uma taxa não, eu faço uma compra mensal de cotas de R$ 25. É lógico que nessa caminhada toda,
eu fui guardando o dinheirinho lá e houve um período em que o retorno das sobras da cooperativa, né, a devolução desse dinheiro, ela era convertida em cotas. Então, hoje, eu digo que eu tenho uma poupança de 90 mil reais, que estão lá como cotas da cooperativa. E o pessoal, por que você não retira? Porque a aplicação lá, né, o investimento da cooperativa tem sido melhor do que o investimento em outras áreas de negócio, ou outros tipos de investimento. Então, qual que é a diferença? Num banco, você paga uma taxa de manutenção da sua conta corrente. Essa taxa de manutenção, ela vai te dar direito a alguns pacotes, a número de cheques, a saques, a transferências, né, a TEDs ou PIX, ou etc. e tal. Na cooperativa você não está pagando essa taxa, você está pagando de maneira direta, você está pagando ou comprando as suas cotas. E ao final do exercício da cooperativa, as sobras dela são devolvidas a você na mesma proporção em que você participa. Então, se eu tomei mais empréstimo, paguei mais juro, né, a cooperativa teve maior rendimento, eu recebo de volta. E daí o pessoal pergunta assim, se é tão bom, por que todas as pessoas não participam do cooperativismo? Eu repito a pergunta para vocês, por que todo mundo não participa do cooperativismo? Não é? Então, a gente faz esse trabalho que atende um dos princípios do cooperativismo, que é especificamente o princípio da educação, né? E do interesse pela comunidade. Essas palestras elas são gratuitas para toda a comunidade, né? Não é cobrado, a cooperativa não cobra isso, ela me remunera por isso sim, mas ela não cobra dos cooperados, e é um recurso que é reservado especificamente para desenvolver a cooperativa. Os cooperados, na verdade. Para vocês terem uma ideia, antes da pandemia, nós tivemos naquele ano, 2019, né, nós tivemos mais de 600 mil pessoas que passaram por formações como vocês estão passando aqui. Então é muito legal. E eu deixo aqui o meu convite para vocês, né, para que na medida do possível vocês conversem com o pessoal, entendam como funciona a cooperativa e, se puderem, venham para o cooperativismo, e vocês vão ver que cooperar é muito mais legal do que competir, tá? Tá bom? Beleza? Sim, professor. Não, professor. Beleza? Beleza. Muito bem. Então, assim, a proposta hoje é falar sobre formação de preço de vendas, né? Essa é a ideia. Então, de uma maneira geral, a gente quer discutir um pouquinho o que é essa história de formar um preço de venda. Primeira recomendação que eu gostaria de fazer para você, se você é empresário, quem aqui tem negócio, quem aqui tem empresa? Tem negócio, trabalha com vendas, mas quem tem empresa formal e tal? Poucos aqui? Alguns, né? Então, principalmente para esse pessoal, eu vou recomendar, assim, forte, que você pegue o seu contador, ok? Que é o teu assessor, senta com esse simpático, com esse, né, especialista na área e diz assim, me ajuda a formar o meu preço de venda. Por quê? Porque aqui você pode ter uma informação geral e as pessoas, em muitas situações, cometem diversos erros. Por quê? Porque depende do regime tributário que a tua empresa está alocada, a forma de constituir o preço de venda é completamente diferente. Entendeu? Se você é simples nacional, depende em que faixa do simples você está em categoria de imposto. E se você está em lucro presumido ou lucro real, a realidade já é completamente diferente. Então, fale com o seu contador e diga, olha, esse é o ponto que eu preciso saber. Até porque muitas pessoas dizem assim, eu vou pegar então a minha estrutura de custo e vou jogar lá no preço e está tudo resolvido. É verdade. Só que você não pode esquecer jamais que você tem que levar em consideração uma coisa chamada ponto de equilíbrio econômico, que diz o seguinte, se eu transferir os meus custos para a minha empresa, então digamos que você tenha um custo de produto lá de 10 mil reais e você tenha um custo direto aqui, né, da tua operação como um todo, custo fixo, custo variável, que some mais 10 mil, você transferiu e você diz o seguinte, olha, então, né, tá resolvido. Vendi uma peça, eu tenho lucro, certo? Errado.
Enquanto você não faturar no mínimo 20 mil reais, você não começou a ter lucro. E parece estranho isso, porque não, mas eu fiz a aplicação dos valores certinhos, está tudo legal. Não, não está legal, porque enquanto você não paga o custo daquilo que você adquiriu e não paga toda a tua carga tributária e teus custos diretos ou indiretos, né, os custos fixos e variáveis, você não está ganhando dinheiro. E às vezes o empresário, né, a pessoa faz investimento, ela diz o seguinte, mas e quanto que eu me remunero? Então diz assim, não, como eu sou empreendedor, eu não vou ganhar dinheiro. Eu só vou ganhar dinheiro quando começar a dar lucro. Então eu não faço uma retirada mensal para mim. Não estabeleço na formação do meu preço de venda que eu quero ganhar 10 mil reais por mês. É pouco, né? Para empreendedor, para o pessoal que está com negócio é pouco. 10 mil é pouco, né? Às vezes não tira 10 mil, né? Às vezes não sobra, né? Às vezes não sobra. Né? Então, aí a gente comete esses erros por achar que é simples assim e está resolvido. Eu conheço empresas que eles pegam o custo de material e botam 50% em cima e dizem, eu estou ganhando dinheiro porque eu botei 50% em cima do material. Mas não faz nenhuma conta. E às vezes o cara investiu, por exemplo, numa estrutura, ele tem a empresa, ou ele construiu o depósito, ou a sala é dele, e ele diz, como a sala é minha, eu não preciso ganhar dinheiro. Ela é minha mesmo. E na verdade ele esquece de dizer ou de considerar aquilo que a gente chama de custo de oportunidade. Que se a sala estivesse alugada, quanto ele ganharia? Então, digamos que se ele alugasse a sala para um terceiro, ele ganharia 5 mil reais. Então, a empresa tem que pagar para ele os 5 mil reais, que é o dinheiro, não é eu estou investindo. Não é? Então, a conta não é tão simples como a gente está acostumado a fazer. Tá? Mas eu não vou entrar nessa profundidade ou nessa riqueza de detalhes, porque a gente não tem tempo para isso. Então, eu gostaria de discutir algumas outras temáticas com vocês, mais abrangentes, mais genéricas e que possam levar vocês a fazerem algumas reflexões sobre preço, sobre como eu posso conduzir preço. Até porque em muitos casos, quando eu estou falando de preço, não é o valor que eu quero cobrar pelo meu produto ou pelo serviço, mas é o valor que eu pago por um produto ou por um serviço. Então você se coloca no outro lado de quem diz assim, mas isso é muito barato ou isso é muito caro. E quando a gente fala em barato ou caro, a gente está se referenciando ao preço, não é verdade? Para a gente começar o nosso bate-papo, lá o nosso colega pode avançar lá. Eu gosto de dizer um pouquinho, ele está acompanhando lá, eu gosto de contar uma história sempre para o pessoal, principalmente para empreendedores e tal, que é a história do lenhador, né? Você vai dizer, Leomar, mas onde é que você quer chegar com isso? Vocês já vão entender. Diz assim, a história do lenhador diz assim, que lá no interior da floresta havia um senhor idoso que era considerado o melhor lenhador do mundo. Esse cara, ele era reconhecido mundialmente. Um dia chegou um jovem e disse para ele assim, eu quero aprender o ofício, eu quero aprender a ser um lenhador. Aí o senhor idoso disse para ele, sim, eu lhe ensino, mas você tem que estar disposto a passar 3 longos anos da sua vida comigo aqui no interior da floresta, aprendendo tudo sobre o ofício. E ele diz, eu topo. Jovem, cheio de ambição, topou, ficou os 3 anos lá. Passados os 3 anos, ele sai, né, vai para a vida e volta depois e diz assim, agora eu quero me tornar o maior lenhador do mundo e vai lá e desafia o senhor idoso. Okay? O senhor idoso diz, eu aceito o seu desafio. E demarcaram uma área de terras com árvores para ver quem cortaria primeiro. Vocês acham justo? Um jovem e um senhor idoso? Quem vocês acham que ganharia? Então, começaram a cortar árvores. Passou a primeira hora, o jovem olha para o lado, o senhor idoso estava sentado. Passou na cabeça dele? Está fácil. Uma hora ele já sentou. Não é? Passou a segunda hora, ele olha para o lado, o senhor idoso está sentado novamente. E assim foi. Ao final do dia, para surpresa dele, ele havia perdido a competição. O senhor havia cortado mais árvores do que ele. E daí ele voltou para o senhor e disse, eu fui enganado. Fui enganado. O senhor disse que ia me ensinar tudo que o senhor sabia e me parece que o senhor não ensinou, porque o senhor ganhou facilmente de mim. Aí. Mas muito mais do que enganado, eu me sinto humilhado.
E o senhor idoso disse a ele: eu lhe ensinei tudo que eu sabia. Mas por que você se sentiu humilhado? Ele disse: porque eu sou forte, eu tenho energia, eu tenho vontade, eu tenho determinação. E cada vez que eu olhava para o lado, o senhor estava sentado. Aí o senhor idoso disse a ele: não se sinta humilhado, porque a lição que você não aprendeu é que cada uma das vezes que você olhava e eu estava sentado, eu estava afiando o meu machado. Né? Então, que vocês possam, sempre que possível, enquanto empreendedores, enquanto empresários, enquanto pessoas que estão relacionadas com as empresas, tirem um tempo para afiar os vossos machados. Né? Porque as coisas mudam muito rapidamente e a gente é cheio de verdades absolutas e a gente é cheio de resposta pronta para problema novo. O mundo está mudando, as dinâmicas são outras e a gente quer responder as novas perguntas com aquelas soluções que a gente já tinha. Tá? Então é só para vocês fazerem uma reflexão de por que vale a pena às vezes a gente ficar uma horinha, meia horinha, né, ou um tempo a mais sentado, refletindo um pouco. Tá? Então, para a gente encaminhar aqui nosso bate-papo, a ideia é apresentar alguns conceitos básicos da formação de preço de venda. Né? O que envolve aqui, quais são os conceitos principais que estão aqui, as principais estratégias de preço e, se a gente tiver tempo, aí, os principais elementos a serem levados em consideração para a formação de preço de venda. Tá? Então, esta é a ideia. A pergunta que eu gosto de fazer inicialmente é assim: qual é, na visão de vocês, dos senhores e das senhoras, né, o objetivo de uma organização? Um de cada vez. Todo mundo ao mesmo tempo não dá certo, entendeu? Tem que ser um de cada vez. Quem senta no fundo, eu faço pergunta lá, o que o senhor acha, qual que o senhor acha que é o objetivo de uma organização? Angariar pessoas interessadas no mesmo assunto. Lucro. Então você acha que o objetivo de uma organização é lucro? Quem de vocês acha que é lucro e concorda com ele aqui? Se não tiver lucro, não tem sentido, né? Ok. Eu tenho uma livraria e eu empresto livro de grátis. E peguei. Eu empresto livro de grátis. Entendi? Mas é uma reflexão só, tá? É uma reflexão. Né? Então a gente diz assim: o objetivo de todo e qualquer negócio é lucro. A pergunta que a gente faz para refletir é assim: se você pegasse 100 mil dinheiros do seu bolso para investir no negócio, quanto que no mínimo você teria expectativa de receber de retorno desse dinheiro? No mínimo que a pior aplicação te daria. Uma poupança. Não é verdade? É o mínimo que eu quero ter como retorno num investimento, mas eu quero ter muito mais do que isso. O problema é que a pergunta que eu estou falando não é o que se espera que uma organização entregue para você. Você organizar aquilo que você quer. O mercado que você está, as pessoas que você quer atingir. Se não tem esse mente, seu princípio, se organizar, nada vai dar certo. Excelente a tua contribuição. Eu tenho sentado com muitas empresas e em muitos momentos para fazer o que a gente chama de planejamento estratégico, né? Que é um nome bonito, simpático. Hoje o pessoal questiona bastante, diz assim: o mundo muda muito rapidamente, você vai falar para daqui a 10 anos e tal. E eu sempre digo para o empresário que a melhor coisa que ele pode fazer é o planejamento, mesmo que depois ele guarde aquilo no fundo de uma gaveta. Porque o ato de planejar que é importante. Então, nesse processo de planejamento é que eu começo a fazer algumas definições. Que eu digo qual que é o meu negócio, que eu digo quais são os meus objetivos, que eu digo qual é a minha visão. A visão é uma coisa da cabeça do proprietário. O mais importante é ele definir a missão da organização dele. E a missão define a razão de ser. Por que nós existimos? Por que a minha organização existe? Né? Qual é o intuito dela?
Então isso é importante, e é importante que você faça toda essa estratificação para dizer, olha, quais clientes eu quero atender, qual é o mercado que eu atuo, qual é o segmento de atuação, para que eu não faça confusão. E às vezes a gente diz, olha, bom, mas quem é meu concorrente? E às vezes na própria identificação do concorrente você pode errar por conta disso, né? Por conta de um posicionamento de produtos. Tá? Mas é uma avaliação, sim. Né? A questão que eu quero levantar é assim, vocês conseguem me dizer algum tipo de organização que não tenha clientes? Funerária? Funerária tem cliente e usuário ainda, né? Então, qual empresa vocês conhecem que não tem cliente? Então, qual deveria ser a razão de ser, ou qual deveria ser o objetivo principal de uma empresa? Anterior a isso. Hã? Tem que ter cliente, ok, mas qual seria? Se eu preciso de clientes, qual que é o objetivo? Por que vocês comem todo dia? Necessidade. Isso? Necessidade. O objetivo de toda e qualquer organização, gente, deve ser satisfazer as necessidades e os desejos dos nossos clientes, com lucro. Agora, se a tua organização não estiver ofertando um produto que atenda uma necessidade de alguém, interessa o preço? Então eu preciso focar sim em quais são as necessidades das pessoas. Se eu tenho uma panificadora, né, eu vendo café da manhã, o café da tarde, porque as pessoas precisam se alimentar. Então pensem o que eu entrego para essas pessoas. E daí qual é o preço que elas estão dispostas a pagar por isso. Então é uma relação diferente daquela que a gente está acostumado a olhar. Então, gente, por que os produtos morrem? Por que os produtos desaparecem? A resposta é simples. Porque as nossas necessidades mudam. Se nós não mudássemos, ou se as nossas necessidades não se alterassem, os produtos poderiam continuar sendo iguais. Mas, por incrível que pareça, a maisena ainda é maisena desde que ela nasceu maisena. E que ninguém sabe direito para que ela serve, mas todo mundo tem maisena em casa. E esse negócio vai tão longe, gente, que maisena se escreve com S, e a gente escreve maisena com Z. Mas aqui tem um erro maior ainda, que maisena não é nome de produto, mas é marca. O nome do produto é amido de milho. Pode ser, né? Esse é um conceito bastante interessante, porque assim, né? Cara, de que forma que nós estamos evoluindo na nossa dinâmica social em que a gente está passando a precisar coisas que antes a gente não precisava? Então, às vezes, a gente confunde aquilo que é uma necessidade para nós com um desejo. Então, fumar não é uma necessidade, fumar é um desejo. Se fosse uma necessidade, a gente precisaria necessariamente para sobreviver, e a gente não precisa. Vai passar uma crise aí quando para de fumar, mas não vai morrer. Mas se você parar de se alimentar, ou de suprir as suas necessidades básicas, você não passaria, ou não viveria assim. Então, a relação ela passa a ser um pouquinho diferente. Que quando eu trabalho com o conceito de necessidade, pode avançar para mim lá, por favor? Quando a gente trabalha com o conceito de necessidade, né, e discute isso, a gente pergunta, então, se o objetivo realmente é lucro, a pergunta que eu lhes faço é de onde vem o lucro. Se você responder para mim, é do preço da venda do meu produto, eu vou dizer, pode também ser. Vem do cliente.
Mas vem da onde? Da satisfação da necessidade dos clientes. Quando ele precisa de algo, ele compra. E daí você vai discutir entre preço e valor. O preço pode ser meramente a soma dos teus custos e uma margem de lucro aferida sobre ele. Isso pode ser preço. Valor é muito mais do que isso. Não é? E às vezes a gente paga mais. Vocês vão ver uns 2, 3 exemplos aqui. Então, às vezes a gente se pergunta assim, então como é que eu calculo o lucro? É simples. Contabilidade mais fácil que tem. Receita menos despesa, não é? Pega tudo que entrou no caixa, deduz tudo que saiu e diz, olha, isso aqui é que sobrou. O problema é que a gente erra às vezes porque a gente vendeu em 3 vezes, em 5 vezes e não botou esse dinheiro no caixa ainda. E já está dizendo que já teve esse lucro. Não, tem que, né, computar isso no meu fluxo de caixa dizendo, olha, eu vendi 5 vezes, então eu vou receber em 5 vezes. Ou poderei receber em 5 vezes. Então o lucro passa a ser apontado diferente, não pela quantidade de venda que você fez, mas efetivamente por aquilo que caiu no teu caixa. Né? Precisa mudar também esse entendimento de que, quanto que eu tenho em caixa? Não, eu vou olhar os recebíveis. Eu tenho para receber em prazos completamente diferentes. E daí vem a pergunta assim, como é que a gente aumenta lucro? O modelo, ele desce um nível lá, né? Porque eu vou falar assim, eu vou aumentar lucro de 3 formas básicas. A primeira delas é aumentar a receita. Certo? A segunda é reduzir a outra ponta. Reduzir os custos e as despesas. E tem uma terceira. E essa eu acho que vocês não vão chegar lá. Mas tudo bem. Então, como é que eu posso aumentar a receita? Eu posso ir direto para uma conta bem simples. Muito simples. Vou lá no preço e aumento o preço. Quanto é que eu estou vendendo hoje? 10. E agora? Agora é 11. Eu tenho 10%. O que pode acontecer com esse 10% que você aumentou? O cliente pode chegar e dizer o seguinte, olha, ontem era 10, agora é 11? É 11. Não, então eu não quero mais. Vou procurar o teu concorrente. E aí, a tua expectativa de aumento de receita com aumento de preço pode ser frustrada. Às vezes você está numa sinuca de bico tão grande que é assim, cara, o meu fornecedor aumentou o preço dele. E agora? Eu tenho que transferir esse aumento de preço para o meu cliente, não é? Porque senão eu não consigo mais repor o meu estoque lá na outra ponta. Então, é um erro achar que eu não vou transferir, porque senão depois eu não consigo repor o estoque. Então, às vezes eu preciso transferir. Mas eu também tenho que ponderar de que forma que esse preço vai impactar ou não na capacidade de compra do meu cliente. Tem gente que diz o seguinte, vou aumentar a receita aumentando as vendas, certo? Vou vender mais, não vou mexer no preço, vou deixar o preço igual, mas vou vender mais. Aí cai numa outra cilada, que a armadilha ela é muito simples. De fato, quando você vende mais, não necessariamente você vai vender mais daquilo que tem uma margem maior. Então não é proporcional. E às vezes o que você vende mais é o que tem a margem menor e no final das contas eu aumentei 10% as vendas, mas a minha margem caiu para 9%. Então não aumentei o lucro. A gente já vai chegar lá. Diminuir o preço, eu já sei que você vai sugerir para mim. Então assim, tem uma relação que precisa ser pensada que é diferente, porque nem sempre você aumenta essa proporção. Então, digamos o seguinte, eu vendo 10 mil por mês, então eu vou vender 11, certo? Eu vendo 10 mil, a minha margem de lucro é 10%. Se eu vendo 10 mil, portanto a minha margem é 1.000, correto? Vendi 11 mil, aumentei as vendas em 10%, a minha margem é 10%, portanto eu ganhei 1.100, aumentei o lucro? A minha margem continua sendo 10%. Então, cuidado, porque às vezes você... botei mais dinheiro no caixa? Sim. Sobrou mais? Sim.
Agora eu tenho que fazer algumas compensações para entender se a estrutura de custo mexeu ou não mexeu, se ela está sendo maior para compensar a despesa ou não, ou quanto eu efetivamente botei no bolso. O ideal seria eu dizer que ao vender 1.000 ou 11.000, eu passei a ter também um lucro de 11%, ou de 12%, ou de 15%. Daí eu aumentei a receita, mas também eu aumentei o lucro, a margem. Então parece, né, pegadinha do malandro, porque a gente diz, pô, mas eu vendi mais e estou ganhando menos. Pode ser. Né? Porque tem, em muitas situações, às vezes, inclusive, o empresário cai na armadilha de baixar o preço para vender mais. Ó, estou numa crise danada, as coisas estão difíceis, eu preciso vender mais, portanto, o que eu vou fazer para vender mais? Baixa o preço, que daí vende mais. Ao baixar o preço, a tua margem também cai. A outra situação, então, para aumentar aqui para trabalhar esse aspecto, é a gente olhar o outro lado, que é reduzir custos. Então, como é que a gente reduz custos? Economiza tudo, né? Economiza tudo. Né? Salário de funcionário, tudo é custo, né? É. Às vezes nas empresas, eu já vivi situação de empresa em que os caras tiraram o intermediário. E às vezes a gente diz o seguinte, né? Mas para quem que eu vendo? Às vezes, para eu conseguir, às vezes, indústria chegar no meu cliente, ou no meu consumidor, eu preciso do intermediário. Esse cara que vai fazer a operação de redistribuição para mim, eu não tenho capacidade de chegar no meu consumidor. Então, se eu sou indústria, eu preciso do varejista. Ele tem que ser meu parceiro. Ele não é meu inimigo. Eu não concorro com ele. Eu preciso dele para que eu consiga chegar no meu consumidor. Então, é uma relação de mútua de ajuda. Reduzir salário, reduz custo? Reduz. Não pode reduzir salário, mas eu posso você que ganha 50 mil reais e botar um no seu lugar ganhando 5. Sim ou não? Olha, esse é um discurso que, né, não sei, mas é o que as empresas têm feito. Em situações que dizem o seguinte, olha, o teu salário está alto e tal, eu preciso, e vamos fazer, gente. Grandes empresas, pequenas empresas, né? Tal. Eu entendo, sim, que você tem que entender o valor do que você está pagando como salário. Entendeu? E o valor do que você está pagando é o quanto a pessoa te retribui. Entendeu? Porque às vezes você diz assim, eu vou dar a melhor definição de salário que eu conheço. Eu recebo muito mais do que eu preciso, mas muito menos do que eu mereço. Eu sempre acho que eu preciso mais. Só que salário, gente, é uma armadilha. Quanto mais você ganha, mais você aumenta a sua qualidade de vida, todos os aspectos da sua vida. Quanto mais você faz isso, mais esse mais se torna menos. Daqui a pouco você diz, não dou mais conta. Então, o que eu digo para as pessoas, o que eu sugiro, na verdade, que é o que eu faço comigo. A expressão é, quanto maior a lona do circo, maior é o mastro. O mastro é que sustenta. Então, quanto mais coisas eu penduro na minha vida, mais eu tenho que ganhar para fazer com que tudo aquilo funcione. Não é assim? É um ciclo vicioso na nossa vida. É assim que funciona. Então, o diminuir despesas, ele tem várias situações, né? Só que ela tem que ter cuidados, porque às vezes eu vou diminuir despesa que vai comprometer a qualidade do meu produto. Então, eu tenho que cuidar. Olha, uma armadilha. Mas eu quero usar um exemplo com vocês de um restaurante. Vamos supor que nós tenhamos um restaurante aqui e que hoje seja sábado, 13h. Né? Nosso restaurante tem 10 pessoas lá dentro, 10 pessoas lá, e tem lugar para 50 pessoas. E eu, como dono do restaurante, fui lá e fiz uma avaliação e digo, olha, qual é o custo fixo de cada assento deste para mim por dia? Custa R$1. O que é o custo fixo? É toda aquela despesa que eu preciso pagar se tiver alguém no restaurante ou não. Okay? Você paga aluguel? Pago. Se você usar o imóvel
ou não, você continua pagando. Se entrar alguém ou não, você continua pagando o aluguel. É um exemplo de custo fixo. Então, isso custa R$1. O meu restaurante, ele é um self-service, então a comida não está pronta. Ok? E eu quero cobrar, o meu custo variável, que é o custo da refeição, é R$3,50. Eu quero ter 10% de lucro, portanto 50 centavos. Na conta simples, eu vou vender a refeição por R$5. A comida não está pronta, meu custo é de R$1 e o custo variável R$3,50. Fechou a minha conta? Dá R$5? R$3,50, R$4,50 com 50 centavos, 5. Fechou, né? Não, é só um. Tá? Então, R$1 custo fixo, R$3,50 da alimentação, R$0,50 de lucro. Ok? Chegamos nós lá. Todos nós juntos lá. Muito simpaticamente, chegamos lá, né? E perguntamos, quanto é que é o prato feito aí? Quanto é que é o custo da tua refeição? O cara fala para mim, R$5. Aí, faço uma conta com eles, são 40 pessoas aqui. Enche o teu restaurante. Olha, não dá, porque meu custo, eu já estou aqui no limite e tal, não dá para vender. Daí a gente se reúne lá, faz uma conta, eu sou o porta-voz de vocês, né? E eu digo para o dono do restaurante, nós pagamos R$4. Se você fosse o dono do restaurante, ficaria ou mandaria embora? Custo da refeição, R$3,50. Custo fixo, R$1. R$4,50 é o teu custo. Você vai vender por 4? Você está perdendo? Porque nós estamos de passagem, gente. A gente nunca mais vai voltar lá. Não, porque eu vou atender, porque é uma oportunidade, porque não vale a pena. Então, agora pensei que agora você ia dizer assim, tira o refrigerante, diminui o suco, o arroz é menos. Pois eu vou lhes dizer que eu ficaria. E vocês vão dizer o seguinte, que ótimo, né? Tá bom. Mas você está perdendo dinheiro? Não. Por que não? Porque se as pessoas fossem embora, eu ganharia 50 centavos de lucro? Sim ou não? Não. Se as pessoas fossem embora, eu teria R$3,50 de custo variável? Não. Não. Não, variável não, porque a refeição não está pronta. Mas eu teria R$1 de custo fixo? Sim. Então vem alguém e diz para você, olha, eu pago os R$3,50 da comida e pago mais 50 centavos do custo que você pagaria sozinho. Daí você diz, vou embora, eu prefiro pagar 1 e não 50. O que você não pode fazer é operar consistentemente nesse sistema. Aí você vai quebrar, não resta dúvida. Mas há momentos em que você tem que dizer, cara, mas é um custo que eu pagaria sozinho? Vai chegar mais alguém no restaurante? Não vai. Você pode até dizer, não, Leomar, eu não faria. Tudo bem. É uma escolha, é uma decisão. Você como empresário. Mas às vezes você tem que fazer a conta. Olha, eu vou pagar sozinho. Alguém paga metade do custo. Então, a exemplo, eu vou daqui a Florianópolis sozinho. É o BlaBlaCar, por exemplo. Vou daqui a Florianópolis sozinho. Aí eu entro lá no BlaBlaCar e alguém diz, olha, eu pago R$20. Você diz, não quero, R$20 é muito barato, eu prefiro ir sozinho. Cara, tá pagando 20, tu ia pagar sozinho. O que entra no teu caixa ajuda, mas não te salva. Então não pode ser uma regra de funcionamento geral. Eu só quis mostrar para vocês qual é o comportamento do custo fixo. Não quer dizer que agora você vai saindo vendendo e dizer, não, porque não vou pagar metade do meu custo fixo. O importante é vender, o teu negócio está errado. Tá? Então, cara, as questões de precificação, elas vão envolver, então, você aumentar a receita, você diminuir custo, e tem um outro deles que eu tenho certeza que todo mundo já falou. Todo mundo já usou essa expressão na vida, que chama agregação de valor. Agregar valor. O que é agregar valor? O
O que é valor? O que é valor lá? O que é valor? Valor é a quantidade de recurso que você está disposto a entregar por um produto ou por um serviço. Valor, né? Valor. Não estou falando de preço, estou falando de valor. A gente está dizendo que a gente quer agregar valor, não preço. Por meio do valor você infere em preço. Tá? Vamos ver um exemplo aqui. Então tá lá, né? Valor não é quanto custa para o consumidor, não é quanto custa para a empresa produzir, ou mesmo material usado na fabricação. Isso não é valor, isso é custo. Valor é a composição da razão entre benefícios e custos, trabalhando em um ponto intangível, difícil de tocar. Vocês já vão entender o exemplo aqui, vocês vão dizer, não tinha pensado sobre isso. A percepção do valor pelo consumidor. Então, traduzindo ali, né, de maneira bem simples, você pode fazer o que você conseguir imaginar para agregar valor ao seu produto ou ao seu serviço. Pode fazer o que você quiser. Mas, se o seu cliente não reconhecer isto, é sinal de que para ele não vale. Entendeu? Então diz assim, não, porque eu tenho a melhor qualidade. Não estou dando bola para qualidade. Não é? Eu tenho o melhor serviço. Não estou interessado em serviço. A relação ela sempre vai se dar num tripé aqui, né? No mínimo um tripé. Você sempre vai ter essa discussão. A gente sabe que produtos de maior qualidade sempre vão custar mais. Serviços de melhor qualidade sempre vão custar mais. Isso é uma relação. Tem mágica aqui. É um produto melhor, você vai ter que pagar mais caro por ele. A gente dizia na camiseta, na indústria T, você quer comprar uma camiseta ou uma rede? Aí você vai olhar a gramatura, vai dizer, ó, esse é um tecido de qualidade e tal. Não, é uma rede. Você vê do outro lado, entendeu? Pode comprar isso. Então, é uma custo versus qualidade, ela é proporcional. Mas daí vem a questão do valor. Se puderes avançar lá, vamos olhar um exemplo de valor lá, que é bem interessante para vocês exercitarem. A pergunta é, você pagaria R$800 por uma calça jeans com nome de combustível? Já ligaram já qual que é o nome? Eu não posso fazer propaganda aqui, mas já ligaram qual que é a... Tem duas, inclusive, né? Você pagaria R$800 por uma calça jeans com nome de combustível, sim ou não? Nós, brasileiros, basta um para acabar com o mundo, né? Nós somos a melhor coisa que tem, cara, mas a gente é danado. É brincadeira, né? Ok? Por que você não pagaria R$800 por uma calça jeans? Eu ouvi um não ecoando do lado de cá bem forte, assim. Porque não vale? Olha. Isso aí, isso aí. Gente, essa minha calça aqui é da Diesel, como vocês podem ver. Tá suja de diesel, na verdade, né? Assim, ó, uma camisa da Diesel, eu vou fazer uma coisa bem feia, tá? Vocês me perdoem, principalmente os meninos aqui na frente, né? Assim, mas não está escrito com lantejoulas brilhantes e piscando aqui atrás Diesel, para você sair andando dizendo assim, ó, tá vendo? A minha calça é Diesel, a tua não.
está escrito assim. Oxalá se tem um Dzinho pequenininho, uma etiqueta em algum lugar que está escrito diesel. Às vezes num botão, né, num botão de pressão e tal. Então não é assim. A gente diz, então eu pago R$ 800 pela etiqueta. Como eu já ouvi, a etiqueta deve custar uns R$ 2 lá, né? Que é uma fabricante de etiquetas. Talvez, não é? Então você diz o seguinte, vamos botar um concorrente aqui. Então vamos botar uma marca que também começa com D. Vamos chamar de Cassius. Bonito, né? Simpático, né? Cassius. A calça de Cassius é igual à calça diesel. Ela tem o mesmo brim da Santista, ela tem a mesma linha da corrente, ela tem a mesma etiqueta da Raco, ela também é fabricada numa facção lá de Criciúma. Só que ela custa R$ 80. Ok? Custa R$ 80. Calça jeans com um custo razoável aí de mercado, você vai sair dos R$ 120, R$ 130 a partir daí para vender com uma margem bem apertadinha, né? Oi? Mas assim, ó, o marketing é que vai fazer o exercício da criação de valor. Ok? E qual que é o exercício da criação de valor? É bem simples, é bem simples. Vou tentar responder para vocês de uma maneira bem simples por que as pessoas pagam R$ 800 por uma calça jeans com o nome de combustível. Sabe por quê? Porque ela quer ter a calça jeans. É valor de posse. Eu tenho. As outras pode até trocar a palavra por ostentação. Às vezes não é ostentação. A pessoa não sai mostrando, olha, eu tenho. Ela simplesmente quer ter. Então, se você verificar de maneira mais simples isso, você vai dizer, é ou não é uma forma fantástica de ganhar dinheiro? É ou não é? É porque as pessoas pagam infinitamente mais do que é o custo pelo valor de querer ter. Se você descobrir isso nos teus clientes e fazer com que eles paguem, cara, eles vão pagar mais pelo teu produto. Mas eles não vão dizer, oh, vou pagar mais porque é o produto do Leomar. Talvez não, talvez você tenha que desenvolver um conceito de marca, ter toda uma estratégia muito maior por trás disso. Então a gente não está falando de preço. Preço é simples, gente. Formar preço é a coisa mais simples que tem. Isso todo mundo faz. O que eu quero provocar vocês, colocar uma reflexão de vocês, é o que eu faço além do preço. Preço, pega o teu contador, não sei se tem alguém que é contador aqui, não? Pega o teu contador e diz, olha, como é que é? Tem? Tem aqui? Parabéns. Não é assim, vai lá e tu ajuda? Ajuda. Sabe como faz? Não sabe? Vai pegar os custos, despesas fixas, variáveis, ó, tu tem que aplicar esse markup aqui e tu tem que faturar no mínimo X, senão tu não ganha dinheiro, não é fácil. Agora, agregar valor, gente, é outra história. É mais complicado. Né? Tá certo? Falei besteira, não? Muito obrigado. Ainda bem que a gente combinou antes, entendeu? Né? Então, tem profissionais aí extremamente qualificados para te dizer, é diferente, né, do regime tributário que tu tá, do acredita imposto, não acredita imposto. Isso tudo esse pessoal vai te ajudar. Mas, cara, pensem sobre isso. Inferir valor é completamente diferente. Vamos pegar um outro exemplo aí, né, de valor aí. Se puderes avançar lá, por favor. O iPhone é um exemplo, né? O iPhone, inclusive, ele traz outros equipamentos na carona. O que significa? Porque a estratégia de precificação do concorrente é aproximar do produto premium. Entendeu? Então ele diz assim, eu não sou um iPhone, mas eu quase sou. Então você vai pagar mais caro. Um produto que, por exemplo, vou exemplificar aqui, um iPhone custaria 5 mil, esse teu concorrente estaria num preço de 2 mil. Daí o que ele faz? Ele eleva a margem dele e diz assim, eu sou quase um iPhone e cobra 4. Então ele leva o preço para cima. Quer ver um exemplo? Alguém é de farmácia aqui? Não? Alguém é de farmácia? Não? Por que o cara da farmácia indica para você sempre o genérico? Porque a margem dele é maior.
se você vai comprar o produto indicado lá, por exemplo, a marca, na marca ele te vende o produto por R$ 20, ele ganha 2. Quando ele te oferta o genérico, ele não está te enganando. O genérico deve atender as mesmas especificações do produto original. Mesma receita, por assim dizer, né? Falando português bem tom. Só que você vai pagar 18. Então, por que eu vou pagar 18? Porque o cara está ganhando 3. Então, você prefere ganhar 2 ou 3? 3. Mas o que gera mais receita no teu caixa? O 2. Mas não gera lucro. Entenderam a brincadeira? Eu quero vender mais daquilo que tem uma margem maior, porque é o que sobra no meu bolso. Ah, farmácia vocês direm. É saúde, gente. Né? É saúde, né? É isso aí. As farmácias, inclusive, mudaram o negócio, né? Antes você era atendido atrás do balcão, né? Não era? Tinha um balcão lá, e qualquer coisa que você quisesse. Se você quisesse um creme dental, tinha que ser lá. O item de farmácia que maior margem tem é toda a área de perfumaria, na frente. Aquilo que você se serve. Vai lá, pega sozinho, conceito de supermercado. Então, mudou o negócio, né? Mudou e proliferou, né? Farmácia está em tudo quanto é lugar. É um momento que a gente vive de saúde, né? O futuro, gente, o futuro é saúde. Nós vamos envelhecer. Vamos envelhecer com saúde. É isso que a gente quer. Eu, pelo menos, tenho procurado fazer a minha parte. Sou um jovem de 58 anos, então tenho me cuidado para chegar lá nos 93, que é a minha meta. Mas já me disseram que eu vou além. Outra forma de você pensar valor é você pensar valor de forma. Não valor de posse, de querer ter, valor de forma, quando você paga pelo produto. Ok? Eu botei um cavalinho ali, né, para vocês terem uma ideia, não é? Bacana, né? Vamos ver mais um exemplo lá? Esse vocês vão lidar no dia a dia, que são os valores que estão associados a valor de tempo e valor de lugar. Vou pegar um exemplo bem simples. Quanto é que você pagaria por um cachorro quente de festa de igreja? Ô, cara, essa igreja, hein, cara? Cara, essa igreja, hein? Gente, aquele pãozinho lá da sua panificadora de preferência, uma salsichazinha lá. Não, aquele cachorro. 5 pila é um bom? É bom? 5 é bom? É bom, né? A igreja ganha o dinheiro lá e tal, né? Bacana. É? Vamos lá, R$ 5, tá? Da missa, do padre, né? Do pastor, depende da religião e tal, né? 100%, né? Bom, gente, eu vou convidar todos vocês para irem comigo assistir ao prêmio, né, ao circuito da Fórmula 1. Nós vamos o circuito Interlagos assistir a Fórmula 1. São todos meus convidados, tá? Para assistir a Fórmula 1, não vende ingresso numerado, vende setor. Ok? Então você comprou no setor A. Certo? Não é o valor, a gente vai chegar no cachorro quente. Ok? Você não compra ingresso, ó, aquela cadeira lá é minha, não existe isso. Você compra um local, não é isso? Alguém já foi lá? Foi lá? Já foi, é assim, né? Já foi também? É assim, né? Daí você diz assim, cara, eu quero ver a Ferrari. Então você vai ter que chegar lá no estádio às 5 da manhã, 6 da manhã, para ficar sentadinho lá e tentando guardar o seu lugar para quando começar a corrida, né? Que todos nós bons brasileiros fazemos isso. E aí, chegamos todos cedo lá. Estamos sentados bem lá na frente, né, no gagarejo, como diz a galera, né? De repente, não mais que de repente, o seu estômago está roncando mais que o motor da Ferrari. Entendeu? Alto, teu estômago. Eis que vem um cidadão muito simpático olhando para você, sorridente assim. Cachorro quente. Quem quer cachorro quente? Cachorro quente. Daí lá na tua cabeça vem o cachorro quente. R$ 5. Meu, maravilha. Vou pedir um cachorro quente. Aqui. O cara vem e te serve. Antes de você dar a primeira mordida no cachorro quente, você para e pensa. Vou perguntar o valor. Quanto é? O cara diz, R$ 50. Pô,
Pô, cara, mas lá na festa da igreja eu pago 5. Daí ele vai fazer assim para você. Vá lá. Que valor que tem aqui? Valor de lugar. Aqui vale mais. Vale ou não vale? Então você não precisa dizer para mim sim ou não, se você pagaria ou não, porque lá na hora, com fome, no lugar, você paga. Por quê? Vale. Aqui vale. Assim, eu quando vou à praia, que a gente, né, tá de férias, quer dizer, hã? É, tá. O seu depoimento, ele não pode ser registrado porque ele Presidente, me depõe ajuda? contra a família, entendeu? Ele depõe contra a família. Me ajuda aí, presidente, por favor. Isso depõe contra. Então, assim, quando eu vou para a praia, eu digo para as pessoas que estão junto com a gente, né? Assim, ó, você vai pedir um camarão, você vai pedir alguma coisa, a pessoa vem te servir, onde você está sentado, vale ou não vale? Você não levanta, você está lá, vale, claro que vale. Eu fui a Salvador uma vez, agora eu vou contar a história, eu estive em Salvador numa ocasião, aí parei numa daquelas barracas, porque lá tem a barraquinha na frente e os caras, né, tem um conjunto de cadeiras que é tudo daquela barraca, assim, então eles, né, dividem a praia todinha assim. Estava sentado lá, aí pedi uma cerveja, estava com a minha esposa e tal, de repente tomei um cagaço, que eu acho que eu já tinha tomado mais do que devia de cerveja, deu uma adormecida, tchum, jogaram água fria no meu pé, tomei um susto com aquele negócio, era a dona da barraca, ela falou que a gente faz isso, molha o pé da pessoa, gente, etc e tal. Deu, então, mas isso está no preço? Não é, isso é uma cortesia que ela faz. Você deixaria de pagar por isso ou não? Porque todo mundo faz, então você não se diferencia mais. O que diferencia é o local onde você está. Então, gente, lembrem disso, levem isso com vocês. Formar preço de venda é fácil, é matemática pura. Não precisa ser um gênio, né, para fazer isso. Tem que levantar, é cálculo. Agora, inferir em valor um processo de precificação e é outra história. Aí é muito mais bacana, muito mais legal, muito mais simpático. E daí sim, você traz todos os atributos juntos. Ah, mas eu tenho qualidade. Mas o meu concorrente também tem. Ah, mas o meu serviço é melhor. Ou eu faço tal coisa. Mas o meu concorrente também faz. Então você tem que avaliar isso. Você tem que verificar o que os outros fazem que você está deixando de fazer. Né? E lembrem-se, gente, cada vez que um cliente entra na tua empresa, no teu negócio, é uma oportunidade. Cada vez que ele diz para você que ele não está satisfeito com alguma coisa, é uma oportunidade maior ainda. Ele está dando a você, né, um feedback, eu brinco, de grátis, para dizer que você não foi muito efetivo com ele. Né? Você não fez exatamente aquilo que... Então, poderia dar um passo a mais, né? Então é a história do jardineiro, né, que passa a mão no telefone, liga para uma cliente e pergunta: olha, o teu jardineiro faz isso? Faz. O teu jardineiro faz aquilo? Faz. O teu jardineiro faz aquilo lá? Faz. Pô, e a senhora está satisfeita com o seu jardineiro? Estou e tal. E daí, né, a pessoa que estava do lado pergunta assim: sim, mas por que você estava ligando? Ela não quer ser tua cliente? Não, ela já é. Eu só estava perguntando, verificando se ela está satisfeita com o meu trabalho ou não. Que às vezes a gente tem que perguntar, né? Tem que pedir, ó, o resultado está sendo bom, está sendo positivo, é isso mesmo. Então faça uma boa reflexão sobre isso, faça uma boa avaliação sobre isso, né? Assim, gente, se eu viesse vindo aqui para falar sobre matemática de formação de preço, de venda, vocês já tinham me botado para correr há muito tempo aqui. Vocês iam dizer, esse louco lá está somando e dividindo e multiplicando e tal. Eu queria trazer uma mensagem diferente para vocês, uma mensagem mais abrangente, uma mensagem de negócio, né? Que pudesse efetivamente contribuir para vocês no sentido de que vocês possam aumentar o lucro do negócio de vocês a partir de estratégias de agregação de valor.
Eu não sei as respostas, eu sei as perguntas. E a primeira pergunta que eu acho que vocês têm que fazer é dizer o seguinte: o que eu preciso fazer de diferente, de melhor, para que o meu cliente diga, olha, é contigo que eu quero comprar, é contigo que eu quero ser atendido, é você quem vai. E daí você possa dizer, mas eu sou mais caro. Não, eu não sou mais caro. Tenho mais, eu entrego mais. Tá bom, gente? Dúvidas, perguntas, sugestões? Cachorro quente? Não sei se vai ter um coffee break ali. O coffee break é sempre a melhor parte da palestra, é o coffee break, gente. Eu garanto isso para vocês. É o diferencial, né, pessoal? Primeiramente, agradecer novamente a presença de você, de todos. Primeiramente não, que eu já falei umas 3 vezes primeiramente, né? Obrigado, doutor Romar, né, pela palestra. Já encerrou, sim? Vamos bater uma palminha para ele. Obrigado, prazer muito grande estar com vocês. Depois eu vou tomar um café e se alguém quiser bater um papo, a gente fica ali. Com certeza. Presidente, o leite e o açúcar, né, presidente? Agradecer a Grande Foz também, em nome da Priscila, tá aqui, e disponibilizou essa palestra numa parceria que a gente fez ali com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Nós vamos ter um coffee break ali agora. Coffee break não, né? Vamos ter um coquetelzinho para vocês. Obrigado pela presença de todos. Só uma coisinha rapidamente. Esse coquetel que a gente fez a compra, a gente fez de um MEI, né? Para realmente demonstrar a importância da formalização. Né? Muita gente que presta serviço e ainda não é formalizado, tem que. A gente está tentando, de alguma maneira, divulgar, buscar essas pessoas que trabalham de maneira informal, para que abram um MEI, que é uma coisa bem fácil. A gente está lá na Secretaria de Desenvolvimento, junto com as meninas, junto com a Elinho ali. Antes, realmente, a gente tinha um pouquinho de dificuldade. Quando a gente chegou na secretaria, tinha algumas pendências e tal, mas agora está tudo rapidinho. Então, o prazo que era de 15 dias para abrir o MEI, um pouquinho mais, dependendo do caso ali, uma troca de sistema que atrasou um pouquinho, né, Ari? Tá sabendo disso. Agora aí, garanto para vocês que em até 5 dias, a gente quer possibilitar que esse prazo diminua cada dia mais, mas garanto para vocês que no mínimo, no máximo em 5 dias, vocês estão com o MEI aberto, tudo formalizadinho, vocês já podem emitir nota fiscal, né? O MEI ele tem diversos, como é que eu vou dizer para vocês, vantagens, benefícios, né? Contribui com o INSS a longo prazo, né? Emite nota fiscal, tem desconto de impostos federais aí, de todos eles, na verdade, tem benefício do imposto sobre serviço também do município, e é uma maneira também de vender para o município. O coquetel que a gente disponibilizou ali foi uma MEI que se formalizou conosco faz uns 2 meses, e aí a gente fez a compra com ela e foi bem bacana. Espero que vocês gostem e aproveitem. Obrigado pela presença de vocês novamente. E vamos comer.